Amém? O tema dessa palavra é: Deus disciplina os seus filhos. Em outras versões, essa palavra fala exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Por quê? Porque a palavra fala Deus disciplina os seus filhos. O que significa disciplinar? Disciplinar é exortar. Disciplinar é relembrar de tudo aquilo que já foi feito, de tudo aquilo que foi acontecido em nossas vidas, que às vezes a gente não lembramos mais. Às vezes a gente esqueceu de tudo que Deus já fez, do impossível, das maravilhas que Deus já fez na nossa vida, e aí passa o esquecimento, você esquece. Às vezes muitas pessoas são felizes, alegres, quando tem dinheiro, quando tudo está bem. Aí todo mundo ama, todo mundo dá risada, todo mundo faz festa, todo mundo pula, todo mundo é amigo, todo mundo é irmão, todo mundo é companheiro. É aquela bênção, né? Quando tudo vai bem, quando tudo, está sob controle. Mas só que muitas pessoas se esquecem, que Deus nos ensina que primeiramente nós devemos buscar o reino do céu e a sua justiça. Isso quer dizer que nós devemos, antes de qualquer coisa na nossa vida, nós devemos buscar o nosso Deus Todo-Poderoso e ficar em paz. Mas pastor, como que a gente vai ficar em paz diante de tantas tribulações, diante de tanto problema, diante de tantas situações, né, pastor? Como é que nós vamos ficar em paz diante de tanta coisa que acontece na nossa vida, no dia a dia? Diante dessa palavra, quando Deus disciplina, vocês vão aprender que diante das tribulações, diante das situações, dos problemas que a gente vê, Deus prova o nosso coração, né? É diante da provação, né? Que Deus, Ele conhece quem sou eu, quem é você, e como você vai se comportar diante do problema da situação. Porque quando tudo vai bem, tudo vai bem. É fácil, né? É fácil a gente amar, é fácil a gente conversar, é fácil a gente ficar de boa, quando tudo vai bem. Mas Deus vai nos disciplinar, vai nos exortar diante dessa palavra. No versículo 1 de Deuteronômio, capítulo 8, a palavra fala: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir. Isso quer dizer o quê? Tudo que Deus for falar para mim, para você hoje, a palavra fala que nós devemos guardar e cumprir tudo que Deus irá falar e ministrar no nosso coração. Ele ordenou, né? Aí ele fala aqui: para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou os nossos pais. Então, a Bíblia nos ensina aqui, está muito claro, todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possueis a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Então, antes daquele povo mesmo de ter que atravessar o deserto, antes mesmo daqueles povos começar a caminhar, começar a ir a direção, você entendeu? Da terra prometida que Deus prometeu, Deus já tinha ensinado aquele povo que aquele povo deveria guardar os mandamentos. Então Deus já tinha
Deus, antes de você passar qualquer coisa, Deus prepara o seu coração. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus, amém da igreja. Deus, Ele prepara os nossos corações para quando vir o deserto, o problema, a situação, você está com o coração já preparado, você está com o espírito já preparado. Por que que existe a igreja? Por que tem a igreja do Senhor? É para você poder se alimentar da palavra, para você poder orar, para você poder buscar, para você poder ouvir, aprender da palavra de Deus, para quando você sair da rua para fora, vir a tribulação, você tem que estar preparado. Mas pastor, preparado como assim? Preparado com a força do meu braço, eu vou chegar lá e eu vou estar com força, eu vou parar, não. Você vai estar preparado espiritualmente. Você vai estar diante da situação, diante do problema, do deserto, mas você vai lembrar daquilo que Deus ordenou. Você guardou a palavra de Deus, você confia no Deus que você serve, você confia no Deus que você busca. Então você sabe que Ele já tinha preparado sua alma, o seu coração, o seu espírito para os dias maus que poderia vir sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre todos os nós. Mas Deus preparou o nosso espírito, Deus preparou o espírito daquelas pessoas. No versículo 2 fala: e te lembrarás de todo o caminho. Aí você vai lembrar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Olha que palavra abençoada, né? E te lembrará. Deus está falando que tudo aquilo que Deus estava ensinando, quando você estivesse no deserto, quando você estivesse no caminho do deserto, você ia lembrar daquilo que Deus tinha falado com você. Você ia lembrar o que você passou durante os 40 anos, que aquele povo passou durante os 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. É tudo bom? As coisas estão indo bem? Então eu vou, né? Vai tudo bem, né? Então, quando está tudo bem, está tudo bem. Está toda alegria. Mas você percebeu que Deus livrou o povo do Egito, Deus libertou aquele povo do Egito, e Deus prometeu para eles uma terra que manava leite. Mas só que Deus já tinha prometido, Deus livrou, tinha prometido, feito promessa, mas só que tem uma caminhada. Não é, pastor? Para conseguir ter o quê? Para conseguir ter uma caminhada. Você nunca vai conseguir nada. Não, pastor, mas não foi Deus que ordenou, não foi Deus que prometeu, não faz parte da promessa. Deus está tudo certo. Mas vai lá, toma posse, pô. Mas, pastor, Deus mas vai ter uma pedrinha ali, mas quem ordenou para você ir lá? Quem mandou você ir lá e tomar posse? Não foi Deus? Afasta a pedra, pô. Afasta a pedra, passa aquela pedra e continua. Não, pastor, mas Deus falou, mas tem uma pedra aqui, eu vou voltar para trás. Porque não, se Deus, Ele nunca vai entregar para você, Deus nunca vai dar para você algo mais pesado daquilo que você pode carregar. Não existe essa possibilidade de vir uma prova para você, de vir uma situação para você que você não consiga resolver. Deus nunca vai te dar uma prova que você não consiga resolver, que você não consiga carregar. Tudo que chegar na sua vida, que Deus confia e Deus sabe que você consegue, você vai passar, você vai conseguir. Mas você tem que crer em Deus, você tem que crer na palavra de Deus, porque Deus está observando. Deus está observando. Deus, naquele momento, aquele povo estava passando por uma situação, mas foi para que Deus provasse
o coração daquelas pessoas. Então explica aqui, né? Glória a Deus. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Você vai lembrar esses 40 anos para te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. O que aconteceu com aquele povo? Aquele povo viu tudo que Deus tinha feito, mas na hora que aquele povo começou a passar pela prova, aquele povo começou a murmurar. Tem pessoas que quando vai tudo bem, está tudo bem, começa a aparecer a prova, começa a aparecer uma situação, começa a ver alguma coisa que não está da maneira, da forma, do jeito que ela queria, não está acontecendo do jeito, da maneira, da forma que ela queria, e ela acha que servir a Deus não vale a pena, que Deus não está ouvindo as orações dela, que Deus abandonou ela. Aí muitas pessoas tomam algumas decisões precipitadas e acabam se afastando da presença de Deus, porque acha que Deus não está ouvindo, não está cuidando, não está tratando. Mas a palavra fala que Deus, o quê? Deus observa o teu coração. Se na hora da provação, na hora do deserto, se realmente você guarda a palavra dele ou não, se você crê ou não, se realmente você é crente ou não, se realmente você é cristão ou não, se realmente você é um seguidor de Cristo, se realmente você observou os mandamentos, guardou e vai aplicar na sua vida em todos os tempos que for dado na sua vida. Não tem problema qual que seja a sua situação, qual que seja o seu deserto, qual que seja a situação que você esteja passando, mas Deus quer ver se realmente você está preparado ou preparada para poder receber a bênção que Ele te entregou. Ele já tinha prometido, Ele já tinha livrado, Ele já tinha prometido. Além dele ter livrado, Ele fez promessa. Aí, mas dali em diante, não era mais com Deus, porque Ele ordenou, vai. Mas Ele também falou, guarde os meus mandamentos. Vai para a terra que eu te ordenei. Ele já mandou, já está escrito. Tudo que Deus tem para fazer na minha vida, na sua, na nossa vida, já está escrito, já está assinado. Mas só que tem uma caminhada, tem um processo. Você precisa passar pelo processo. Você precisa caminhar para que você atinja o objetivo maior, que é a sua salvação, que é a vida eterna, que é seus projetos, seus sonhos. Para você poder receber no final do mês, você tem que todo dia trabalhar, sim ou não, igreja? Todo dia você tem que sair, acordar de manhã, e você tem que ir trabalhar. Aí chega no final do mês, está lá, o pagamento cai na sua conta. Mas se você quiser receber no final do mês, se faltar 2, 3, 4, 5 dias, vai ser descontado do seu salário, e quando chegar no final, você não vai ter aquele salário total. Mas você fala, poxa, mas parece que você não cumpriu o seu compromisso totalmente como deveria. E o salário veio compartilhado aquilo que você trabalhou. Com Deus também. Certo? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Se Deus pega e fala para você e te dá uma missão, faz uma promessa, você tem que crer, tem que acreditar, mas você tem que lutar, você tem que correr atrás. E Deus entrega. No versículo 3 fala, e te humilhou, e te deixou ter fome. Olha, Deus ele mandou o povo marchar, vai. Deus chegou um momento que aquele povo estava no deserto, Deus deixou aquele povo ter o que, igreja? Ter fome.
Poxa, eu quero aquelas coisas, tem fome. Deus não prova o coração? Deus não quer saber se realmente você guardou a palavra dele? Então ele vai dizer, poxa, ele não vai deixar você ter fome numa maneira que você chega a morrer. Não, Deus ele é bom, né, pastor? Mas ele passa aí, pô. O que custa passar 3, 4 dias sem comer aquele pãozinho quentinho? De repente ninguém vai morrer por passar 3, 4 dias. Ah, mas quem está acostumado a comer pão todo dia, se não comer pão um dia, parece que acabou o mundo, sabe por quê? Porque nunca passou pelo deserto. Está acostumado a comer pão todo dia? Está acostumado a comer arroz todo dia? Está acostumado a comer carne todo dia? Aí o dia que não tem a carne, o dia que tem o feijão, não tem o arroz, mas hoje não tem, eu não vou comer porque não tem o feijão. Hoje eu não vou comer porque não tem o arroz. Está errado. Todos passarão pelo deserto. Mas o deserto faz você crescer, o deserto faz você amadurecer, o deserto faz você saber o sentido da vida, o sentido da nossa vida. Porque o deserto, quando você passa pelo deserto, ele faz com que você aprenda a viver. E Deus fez aquelas pessoas, Deus permitiu que aquelas pessoas, deixou que aquelas pessoas tivessem fome. Mas só que, da mesma forma que Deus permitiu que aquele povo tivesse fome, a Bíblia fala aqui, e sustentou com o maná. Olha lá, Deus permitiu, mas ao mesmo tempo Deus socorreu, sim ou não? Deus permitiu que eles tivessem fome, mas Deus socorreu, mandando maná. Deus mandou maná do céu para que pudesse suprir as necessidades daquelas pessoas que estavam no deserto. Lá não tinha padaria, não tinha mercado, não tinha dinheiro. Era mais de 6 milhões de pessoas, fora as crianças e mulheres. Mas Deus permitiu, mas Deus supriu a necessidade daquelas pessoas mesmo no deserto. Isso aí quer dizer que você fica tranquilo, que às vezes você passa pelo deserto, mas quando você tem Deus, Deus supre as suas necessidades. Deus deixa que você, Deus não deixa que você passe necessidade sem Ele estar com você. Então, Deus sustentou com o maná que tu não conhecesse. Ninguém conhecia. Ninguém. Meus pais, meus filhos, ninguém conhecia. Nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus permitiu, mas ninguém sabia o que iria acontecer naquele deserto, o que poderia acontecer naquele deserto, o que aconteceu naquele deserto, o que era aquele maná, da onde veio aquele maná, como que aquilo aconteceu, mas Deus proverá. Não fala a palavra? Deus o quê? Deus proverá. Deus proveu o maná que desceu do céu, que nem os pais, nem os avós, ninguém conhecia, mas Deus proveu, e Deus alimentou aquele povo, e Deus deu de comer para aquele povo, e de fome aquele povo não morreu, porque Deus proverá, assim como proverá na vida daquele povo. No versículo 4, nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, e nem se inchou os teus pés nestes 40 anos. Olha que maravilha, nunca envelheceu. Imagina você com uma roupa 40 anos e essa roupa não envelheceu. Imagine você andar 40 anos, meu Deus do céu, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos, nem a roupa envelheceu e nem os pés se inchou nos 40 anos, porque quando Deus está no seu barco, quando Deus está na sua vida,
quando Deus caminha com você, participa da sua vida, não tem nada que possa impedir o agir de Deus na minha, na sua, na nossa vida. Eles ficaram 40 anos, a roupa que tinham envelheceram, os pés não se incharam, então eles passaram 40 dias, 40 anos com a mesma roupa, 40 anos andando, e nada aconteceu. No versículo 5 fala: sabe, pois, no teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Não posso ouvir uma glória a Deus, igreja? Assim como um pai, disciplina, castiga. Eu agora estava com o testemunho da irmã ali, eu estava conversando, estava ali arrumando o carro, e aí eu falei para a irmã, estava lá no celular, é sua mãe ou sua? É irmã? Aí eu falei: oi, pai senhor, irmã. Aí eu falei: pai senhor. Eu falei: você não quer passar o tempo ouvindo a voz de Deus, uma palavra, uma oração abençoada, uma palavra abençoada para o seu coração? Pastor, é que eu tenho que fazer a comida lá dos meninos, as marmitas dos meninos, e aí eu não posso fazer, não posso no culto hoje. Aí eu falei bem sutil, com amor, com carinho, buscar o reino do céu e a sua justiça, e vir que vai, fazer mais coisas nos acontecerá, tá? Ela falou: não, mas pode ser domingo que vem, eu tenho outro culto durante a semana. Tem culto, domingo que vem tem culto também, na terça-feira também tem culto, fica à vontade. Aí ela veio, se aproximou, aí eu pedi para a chave, para o missionário, para mim poder ir lá pegar meu óculos, porque aí não achei, enfim, não achei o óculos, eu achei um lugar. Aí ela veio e abriu o coração para mim, que ela estava passando por o filho dela, mas isso daí, ela falou: que absurdo, né, pastor? Eu falei: qual que foi? Quem foi, irmã? Eu falei: poxa, estava ali, falei, parece com o cachorro. Aí o meu filho foi e achou que era comigo e acabou falando coisas para mim, ele fala coisas para mim. Às vezes, a gente eu trato ele com carinho, com amor, faz tudo, né, pastor? Mas esse menino vai acabar me matando. Esse menino vai acabar me matando. Ele só me humilha, me xinga, briga comigo. Aí eu falei para ela: eu não sei se a irmã conhece a palavra de Deus ou não conhece, mas eu vou falar um negócio para você dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que haveria tempos que mãe mataria filho, filho mataria mãe, pai mataria filho, filho mataria pai, e que seria dessa forma. A Bíblia, Deus já nos exortou, já nos advertiu, e hoje não está sendo diferente, já vem acontecendo isso já há muito tempo, irmão. Vem acontecendo isso, não é só na família da senhora, mas no Brasil inteiro, no mundo todo. Quer ver? Um dia eu fui lá perto, estava lá perto lá do Lava Pés, um filho xingando a mãe de tudo quanto é palavra. Eu falei: meu filho, vem aqui, moleque, você é louco? Não, você é louco, você era sua mãe, filho. Como é que você fica xingando sua mãe de todo palavrão assim? Você cuidar que você vai tomar um pau aí qualquer hora, viu? Porque você não respeita sua mãe, então você não merece respeito de ninguém, viu? Saiu quietinho. Mas, pô, absurdo, xingava a mãe de tudo quanto é palavrão. Mas isso na Bíblia nos ensina que isso aconteceria. Já está acontecendo. Aí eu falei para ela: eu estou convidando a senhora porque eu estava ali, o Espírito Santo mandou eu te chamar, convidar. E ela chorando, triste, chateada. Eu senti até agora tão chato. Ela é uma ótima mãe, cuida dos filhos, carinho, sempre ali, procurando a cuidar dos filhos, preocupada de fazer a marmitinha dos meninos para todo mundo levar. Aí, preocupada, da outra filha ligou para buscar, e aí ela chorando. Eu falei: não. Falei: começa a buscar Deus, começa a colocar Deus em primeiro lugar, a senhora vai ver, isso vai mudar. A senhora coloca tudo na frente, faz tudo, mas e aí, irmão? O mais importante que é colocar Deus, vai lá, senta na cadeira, irmão. Deus mandou abrir uma igreja de frente da sua casa. Falei: irmãos, mais privilégio do que a senhora tem, Deus mandou abrir uma porta para você, na frente de uma igreja, na frente da sua casa. Você está ali, ó. Eu passo ali, vejo você vê eu, a igreja está ali, irmão.
Porque eu falei para ela, com a força dos seus braços você não vai conseguir. Eu não consigo, você não consegue, mas não consegui. Mas joelho no chão, irmão. Vai clamar, vai orar, deixa que Deus trabalhe. Deus trabalha, o povo não estava com fome. Deus não mandou a providência no deserto e alimentou mais de 5.000 pessoas. Deus não mandou maná do céu para poder alimentar aquela pessoa. Deus deixou aquelas pessoas morrer de fome? Não, Deus não deixa. A Bíblia fala, sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. O pai e a mãe, era às vezes na lei, né? De primeiro o pai batia, né? Nos filhos, aí saiu um monte de lei, né? Que o pai e a mãe que dá os tapinhas na poupança do menino vai ser preso. E não sei o que, mas na verdade, antigamente os filhos obedeciam mais os pais do que hoje, né? Antigamente o pai só olhava para os filhos. Antigamente você estava na sua casa, aí o seu pai chegava uma visita na sua casa. E quando chegava uma visita na sua casa, os meninos estavam ali, o pai e a mãe só olhavam, cada um ia para o seu lugar. O filho não sentava na mesma mesa que o pai e a mãe estavam conversando com os seus visitantes. Antigamente, o filho acordava, pensa pai e pensa mãe. Ai daquele que não desse bênção para o seu pai ou não desse bênção para a sua mãe. Antigamente, o pai falava com o filho não fazia, ele pegava o chinelinho, né? De primeiro tinha umas varinhas também, o cipó. E aí ele dava 2, 3 varadinhas, o filho, mas só que ele, no mesmo tempo que os meninos choravam, daqui a pouco ele estava abraçando o pai, estava abraçando a mãe, estava dando risada, né? Porque o filho, a criança, ela não tem ódio no seu coração, não guarda ódio no seu coração. Hoje não pode fazer isso, hoje não pode fazer aquilo, hoje não pode fazer nada. Aquela criança vai para a delegacia, dá queixa, e aí os meninos crescem, batendo no pai, batendo na mãe, xingando o pai, xingando a mãe, saindo aí, desrespeitando os mais velhos, porque a Bíblia fala aqui, no começo, a Bíblia falou o quê? Deus disciplina os seus filhos. Isso, como Deus disciplina os seus filhos, os pais também devem disciplinar os seus filhos, ensinar o caminho que os seus filhos devem andar, para quando os seus filhos crescerem, não se desviar do caminho de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus na igreja? Ensinar o caminho, da direção do caminho, mostrar o lado certo. Se tiver que disciplinar, se tiver que falar um pouquinho mais alto, tem que falar, para que quando esses meninos cresçam, esses meninos, hoje em dia, um monte de menino batendo em pai, não é um absurdo? Aí as mães ficam tristes, chateadas com as atitudes desses meninos. A mãe e o pai não sabem, né, o que fazer, como proceder, e acaba a mãe e o pai tendo medo dos filhos. Você sabia? O medo de falar alguma coisa e os filhos, bater neles. Tem muitos pais que já têm medo dos filhos, que tem filho muito ignorante. Eu falo com meus filhos lá, né? Eu sou servo de Deus, homem de Deus. Mas o dia que um filho na minha mão pega um pedaço de pau bem daqueles grandes, sabe, daqueles pesados, e eu dou tanta paulada que nunca mais o filho meu fala diante do altar de Deus. Nunca mais ele vai se atrever a maltratar eu ou a mãe dele, ou faltar com respeito, porque a gente cria com amor, com carinho, dá educação. E a educação que a gente dá não é para o filho ficar batendo pai nem mãe. Então o filho tem que respeitar pai, o filho tem que respeitar a mãe. O pai e a mãe dão vida pelos filhos, então eles têm que respeitar sim pai e mãe. Agora hoje tem pai e mãe que acaba tendo medo dos filhos, apanham dos filhos, mãe apanha, pai apanha. Tem pais e mães que por aí nesse mundo inteiro está trancado num quarto. Às vezes o filho pega lá o cartão lá de aposentadoria, o cartão lá que eles têm de
direito, pega, gasta o dinheiro dos pais e da mãe, e às vezes tem pai padecendo, sofrendo, sendo humilhado num quarto, numa casa. E Deus não agrada disso. Deus só quer que a mãe e o pai tenham poder, respeito dos filhos. E é isso que Deus agrada. Por isso que a palavra fala aqui, exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Deus disciplina os filhos. E nós, como pai, como mãe, nós devemos disciplinar os nossos filhos. Nós devemos disciplinar a nossa igreja. Nós devemos ensinar a nossa igreja, a nossos irmãos, a nossas irmãs, que são pais, que são mães, a insistir de levar os seus filhos para conhecer a palavra de Deus, para poder ter direção de Deus, para poder ser guiado por Deus, para poder fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ela edifica a vida, casas e família. Eu posso ouvir um glória a Deus? No versículo 6 fala: e guardar os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para os temeres. Guardares os mandamentos do Senhor, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Temer não quer dizer ter medo. Tem pessoas que falam: eu tenho que ter temor e temer a Deus. Eu tenho que ter medo. Não, você não tem que ter medo de Deus. Temeres e temor é ter respeito por Deus, é ter respeito pelo seu pai, é ter respeito pela sua mãe, é ter respeito pelo pastor da sua igreja que está te ensinando, que está levando a palavra de Deus, que está ensinando você a obter a sua salvação, a levar a sua casa a salvação, a obter a sua vida eterna, a levar o seu filho, o seu marido com bom testemunho, para que todos eles sejam salvos, libertos, transformados, edificados através da palavra de Deus. Você, mulher, você, homem, você que é o cabeça, que Deus te colocou como cabeça da sua casa, você tem a obrigação de você ensinar, levar, disciplinar e guardar os mandamentos do Senhor e caminhar os seus filhos, sua família, para o caminho do bem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite, de mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são feras, e de cujos montes tu cavará o cobre. Eu posso ouvir um glória a Deus dos irmãos? Deus nos colocará em terra boa. Deus nos prometeu terra boa. Mas só que nós devemos aceitar, devemos crer, devemos confiar, devemos fazer conforme o ensinamento de Deus, para que nós possamos ir bem nessa terra. Amém, igreja? Você que ouviu essa palavra, você que ouviu esse ensinamento, hoje nós estamos diante da ceia do Senhor, onde a palavra foi que nós devemos, que Deus disciplina os seus filhos, nós devemos andar, guardar, caminhar no caminho de Deus, ouvir e guardar palavras e mandamentos de Deus, para que nós possamos ir bem nessa terra que Deus nos pegou. Eu agradeço a todos aí a presença, agradeço pela palavra que Deus hoje colocou no meu coração, para compartilhar com cada irmão, com os irmãos, e quero que os irmãos saiam daqui cientes, vocês que estão me ouvindo aí pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram,
pelo YouTube. A Bíblia nos ensina que nós devemos caminhar com Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser um servo de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos viver com a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar, meu irmão, ao Pai, senão por Ele. Que Deus abençoe a todos. E agora eu vou passar aqui a palavra para o pastor Yuri, que vai meditar a palavra da Santa Ceia, para que nós possamos comer do corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo. Fazer uma renovação, uma nova aliança com Jesus Cristo, até a volta de Jesus Cristo, para que a gente possa cear.